Mateus 14, versículo 27. À medida que você encontrar, se coloque de pé. Pastor Davi, muito obrigado. Se prepara aí, pastor, porque nós vamos fazer muito batizado aqui ainda, pastor. Nós vamos receber muita gente. Tem mais gente, pastor. Prepara. Deus é bom. João 14, Mateus 14, 27. Amém? Podemos ver? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, se surpreenderam. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eu quero nessa noite usar esse pouco tempo que me resta para falar com você sobre o meu alvo é Cristo. Aqueles que foram batizados e aqueles que foram recebidos, fiquem sabendo de uma coisa: essa igreja não tem pessoas perfeitas. Tem homens e mulheres que são passivos e limitados, como qualquer outro ser humano. Mas essa igreja tem um Deus perfeito, um Deus santo, e que a base do cristianismo está no amor, na essência de Deus sobre nós. O texto que nós lemos, ele é relatado um pouco depois que Jesus despede os seus discípulos e manda eles passarem ao outro lado. E Jesus então ficou no monte orando. E a noite caiu e eles já estavam longe, dentro da água, no barco, indo longe. E de repente Jesus aparece para eles. E quando eles olham Jesus, eles ficam admirados, assustados, porque eles estão vendo um homem andando sobre as águas. E a gente não vê qualquer pessoa andando por aí sobre as águas. Eles nunca tinham visto isso. Eram pescadores, eram homens do rio, do mar. Eram homens que estavam acostumados com a lida do mar, da vida. Mas de repente eles estão vendo um homem vindo andando sobre as águas. E eles ficam desesperados e começam a gritar: é um fantasma. É qualquer outra coisa que não é desse mundo, é de fora daqui, porque nós nunca vimos ninguém andar sobre as águas. Eles ficaram lá aterrorizados. Mas havia alguém ali dentro do barco chamado Pedro, que era o mais atiradinho de todos eles, até impulsivo. E Pedro então olha e ele percebe que era Jesus, e ele diz: se és tu, manda eu ir até o Senhor por sobre as águas. Esse camarada foi tão ousado, Jesus disse: venha. E Pedro foi. Só que no decorrer dessa caminhada, Pedro, ele deixa de olhar para o alvo de Jesus e ele afunda. E aqui entra a nossa mensagem: meu alvo é Cristo. Independente da crise, da tempestade, da adversidade, o seu alvo precisa ser Cristo. Eles estavam lutando contra uma tempestade. O barco estava sendo jogado de um lado para o outro. Parecia que o barco ia afundar e de repente aparece alguém andando sobre as águas. Eles ficam mais aterrorizados, porque não é todo dia que se vê alguém andando pelas águas. Aliás, a história da humanidade conta sobre dois: Jesus e Pedro, somente. Agora, quais as lições que nós podemos aprender com esse texto? Em primeiro lugar, quando o nosso alvo é Cristo, nós recebemos ânimo, e além de ânimo, nós recebemos coragem para vencer o medo. Quando o nosso alvo é Cristo, o desânimo some e a gente recebe coragem para vencer o medo. Olha o que diz o versículo de número 27, diz assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Desesperados eles estavam, achando que o barco ia afundar, achando que a vida deles iria acabar por ali. Mas de repente eles miraram, viram, Jesus se identifica e diz: tende bom ânimo, sou eu que estou aqui. E quando a gente tem Jesus como alvo e a gente olha para Ele, a primeira coisa que vai acontecer é que o nosso ânimo será renovado. E o nosso ânimo é renovado e a gente consegue vencer o medo exterior ou interior que está dentro de nós, diante das crises, das adversidades, diante do mar bravio da vida, dos ventos da vida. Se o nosso alvo é Cristo, nós ouviremos dele sempre: tenha bom ânimo, eu estou aqui. Tenha bom ânimo, vocês podem vencer o medo. Tenha bom ânimo, eu estou com vocês.
A primeira lição que nós aprendemos hoje, quando o nosso alvo é Cristo, é que nós podemos ter bom ânimo. E bom ânimo para vencer o medo que ataca o nosso coração. Quando os discípulos, em meio à tribulação, avistaram Jesus sobre as águas, eles ficaram com medo. Mas quando eles ouviram a voz do Mestre e miraram para o Mestre lançou uma palavra: tem de bom ânimo. Quando o nosso alvo é Cristo, Ele sempre vai dizer: tem de bom ânimo, vocês podem vencer o medo. A segunda lição que nós aprendemos é que quando o nosso alvo é Cristo, a gente acredita em milagres sobrenatural. Quando o nosso alvo é Cristo, nós nos tornamos pessoas que acreditam no sobrenatural. Porque, irmão, um cara, para pedir para andar sobre as águas, ele tinha que acreditar em quem estava na frente dele. Pedro, então, quando olhou para Cristo, identificou a voz de Cristo. Olha o que diz o versículo de número 28. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha o que Pedro está dizendo: ó Jesus, eu estou andando com o Senhor, se é o Senhor mesmo, eu reconheci a voz, mas se é o Senhor mesmo, faz algo sobrenatural, Jesus. Ninguém nunca andou sobre as águas, eu quero andar, Jesus. Quando o nosso alvo é Cristo, irmão, a gente acredita em milagres. Quando o nosso alvo é Cristo, a gente mira em Cristo, a gente sabe que se preciso for andar sobre as águas, a gente vai andar. Quando o nosso alvo é Cristo, um médico, ou os homens, ou qualquer pessoa diz: acabou, a gente continua crendo, ouvindo a voz dele, diz: Senhor, se és tu, eu creio em milagres. Eu ainda ando no sobrenatural. Sabe o que é viver o sobrenatural como se fosse natural? É exatamente isso. Quando o nosso alvo é Cristo, nós nos tornamos pessoas que ainda conseguem acreditar que esse lugar vai ficar pequeno para 300 pessoas. Irmão, quando a gente fala disso, parece ser doideira, parece ser loucura. Quando a gente fala algumas coisas aqui, parece ser doideira. É isso mesmo. Porque quem tem um alvo como Cristo, irmão, parece que é até doido. Imagine os outros dentro do barco falando: Pedro ficou doido. O que o Pedro vai fazer? E o cara desce do barco, irmão. Quando Jesus diz: vem, ele desce, porque o alvo dele era Cristo. Quando o alvo é Cristo, a gente anda nas regiões que a carne não pode andar. A gente vive aquilo que a carne não pode viver. A gente experimenta aquilo que todo o dinheiro do mundo não pode dar. Sabe o que é? Uma fé poderosa em ação. Quem quer entender, diga amém. Amém. Pedro faz um pedido, e o pedido de Pedro foi um pedido sobrenatural. Irmão. O pedido de Pedro foi o seguinte: Jesus, vem correndo e entra aqui, porque o Senhor anda sobre as águas. O pedido de Pedro foi: Jesus, eu quero ir até o Senhor andando sobre as águas. Eu quero ir no Senhor no sobrenatural. Irmão, de repente o sobrenatural se tornou natural. Porque o Pedro andou como quem estivesse andando em um asfalto, irmão. Como quem estivesse andando em qualquer outro lugar, em direção àquele que era o alvo dele. Terceira lição: quando o nosso alvo é Cristo, a gente não só anda pela fé no sobrenatural, mas a gente vence a tormenta e vence a crise. Olha o que diz o versículo de número 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Oh, coisa linda. Por favor, vem cá, Bernardo. Vem cá, Bernardo. Vem cá, Gil. É o seu pai, eu só para você, filho. Vem cá, Gil. Vem cá, Bernardo. Tá bem? Vem cá, Bernardo. Vem cá. Vem cá. Eu fico imaginando, fica aqui, filho. Você está no barco. Aqui, ó. Aí embaixo é o mar. Oh, vocês vão ser o sobrenatural. Ninguém vai ver vocês, tá? Pode acontecer todo mundo. Não. Fica aqui, um aqui e outro aqui, ó. Isso. Olha o Pedrão andando sobre as águas. Peraí. Olha o Pedrão andando sobre as águas. Bernardo dá a casqueira lá andando. Olha o Pedrão andando sobre as águas. Ó. Que maravilha, ó. Quando a gente anda com Cristo, irmão, você contempla o sobrenatural sobre a crise. O Pedrão está andando, o mar está. E o Pedrão, ó, tranquilo no sobrenatural. Você não só anda sobre o sobrenatural, mas você anda sobre a tempestade. Você vence a tempestade. Pode continuar aí que eu vou precisar de vocês. Fica, você não pode aparecer. Você fica aqui, Pedrão. Repita comigo: quando? Diga: quando o meu alvo é Cristo, eu ando pela fé, sobrenatural e sobre a crise. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7: nós vivemos por fé e não pelo que
que vemos. A quarta lição que eu aprendo nessa noite é que quando o nosso alvo é Cristo, tudo isso acontece. Mas quando eu tiro os olhos do alvo, repita comigo, quando eu tiro os olhos do alvo, a derrota chega. Quando a gente tira os olhos do alvo, a derrota é certa. Vamos lá de novo? Sobrenatural? Vamos lá. O sobrenatural, vamos me ajudar, vamos me ajudar. Todo mundo vai fazer barulho. Faz barulho, barulho das ondas, vai. 1, 2, 3. Aí, peraí. Aí o Pedro agora parou de olhar para o alvo de Jesus e começou a olhar para o lado. Sabe o que aconteceu? Fundou, Pedro. Está aí. Vamos matar esse Pedro, hein? O Pedro afundou. Pode levantar, calma, Pedro, calma. Agora, vocês estão rindo? Mas sabe por que algumas derrotas chegam nas nossas vidas? Sabe por quê? Porque até outro dia os seus olhos estavam no Senhor. Até outro dia você era um leão na fé. Até outro dia você era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora a gente olha, cadê os homens de Deus, as mulheres de Deus? Estão se afundando porque tirou os olhos de Cristo. Começou a olhar para a tempestade ao lado. Agora vocês já não são mais sobrenaturais, vocês é a tempestade. Olha para ele aí, tempestade, está feia. É assim, as tempestades da vida chegam. E sabe o que você faz? Você olha para elas e esquece de olhar. Você estava andando sobrenatural, irmão. Você estava andando na região que não é a região humana. Você estava fluindo, mas você parou de olhar para Cristo. Olhou para as ondas, olhou para as lutas. Agora você quer sair da igreja. Agora você não quer mais andar com Jesus. Agora você vai achar defeito no pastor, defeito na igreja, defeito no irmão. Você vai achar defeito em tudo, porque você não está mais no sobrenatural. Você está só no natural. Você parou de olhar para o alvo. E quando você deixa de olhar para o alvo, você vai se afundar, meu amigo. Você vai se afundar. Aí, ó, tchau para você. Olha o que o texto diz para nós aqui. Olha o que o texto diz, irmão. No versículo de número 30. Olha o que diz o texto para nós. Versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus para nós, irmãos. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Irmão, ele só afundou porque ele parou de olhar para o alvo. Ele só afundou porque ele tirou os olhos daquele que ele nunca deveria tirar. Me perdoe, mas deixa eu falar com você. Sabe por que você está afundando? Sabe por que a sua vida está indo embora? Porque você parou de olhar para Jesus. Você está olhando para os erros dos homens. Você está olhando para as dificuldades que estão ao seu redor. Você está olhando para tudo menos para o alvo. Quando você olha para o alvo, meu irmão, você anda no sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quarta e última lição. Quinta e última lição, melhor dizendo. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 2, que nós precisamos estar olhando firmemente para o autor da nossa fé. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, a derrota é certa. Repita comigo, em quinto lugar. Diga, mesmo que eu tenha tirado os olhos do Senhor, se eu clamar, Jesus está pronto para estender as mãos. Não importa o quão fundo você esteja. No finalzinho do versículo 30, Pedro está lá afundado, fica afundado lá, meu filho. Agora é a hora de você afundar. Pedro está lá afundado, irmão. Aí, imagine Jesus dizendo: bem feito, tirou os olhos de mim, bem feito, você não olhou para mim, Jesus não faz isso. Ele gritou: Jesus, salve! Grita aí, Pedro. Jesus, salve! Sabe o que Jesus fez? Sobrenatural. Vem. Jesus, salve! Jesus pegou ele pelas mãos, irmão. E o Pedro que estava lá embaixo voltou para o barco, mas ele voltou sim, caminhando junto com Jesus sobre as águas e entrou no barco. Vem cá, volta para o barco, meu filho. Obrigado, sobrenatural, vocês dois. Posso pegar? O Pedro que estava afundado voltou para o barco. Só que ele voltou no mesmo jeito, andando sobre as águas com Jesus. Sabe qual a palavra que eu tenho para você? Não importa o quão fundo você esteja no seu desânimo, não importa o quão fundo você esteja nos seus questionamentos, se você está com Jesus hoje, você vai voltar para o lugar certo. Ele vai te tirar do fundo. Se você olhar para o alvo e ouvir o alvo que é Jesus, você vai voltar para o lugar de onde você nunca deveria sair. E eu termino essa noite, obrigado, Pedrão, dizendo para você o seguinte: qual é o seu alvo? Para onde você tem que olhar?
salmista no Salmo 54, versículo 4 diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. O Pedro tirou os olhos, mas ele sabia onde ele vivia e quem ele iria clamar. Eu quero nessa noite dizer para você que não importa como você esteja, porque você tirou os olhos do Senhor. Basta só um aceno seu, basta só um grito seu por ajuda, e você volta a andar no sobrenatural. Deus abençoe você que está em casa, que Deus abençoe você que está aqui, com toda a sorte de Deus em Cristo Jesus. Quem quer voltar a andar no sobrenatural de amém? Então eu quero fazer uma oração com você. Você que está aqui, quer entregar a sua vida para Jesus, que quer dizer como Pedro: Jesus me salva, Jesus, eu quero andar no sobrenatural, desculpa, me perdoa eu ter tirado os olhos do Senhor. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos, que eu quero orar com você hoje.